Salmo 53. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se Sião já tivesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se Sião já tivesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se Sião já tivesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou
desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um.
Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus
espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo,
Então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido
e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus.
Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o seu povo como se comessem o pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam um grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se Sião já tivesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel.